João e José foram chamados para uma entrevista de trabalho. Então, João, ele foi chamado porque ele foi indicado por uma pessoa que já trabalhava ali naquela empresa. E ele tinha um currículo, digamos que, mais ou menos. E José, ele já tinha um currículo impecável. Tanto que ele foi pegado no banco de talentos ali de currículo da empresa. E assim, um currículo para ninguém colocar defeito. Um currículo maravilhoso. Então, eles foram para a etapa de entrevista. Então, primeiro foi João. João é aquele que não tem ali um currículo muito bom, não. Então, ali, a psicóloga, o RH daquela empresa, começou a fazer a entrevista com o João. E o João sempre com uma postura altiva, cabeça elevada, sempre muito seguro. O RH ia fazendo as perguntas e ele respondia com muita segurança naquilo que ele estava falando, com uma voz firme. E no final, ao perguntarem para ele se ele tinha habilidade técnica para estar comprometido com aquele cargo, se ele conseguia exercer, ele respondeu de uma maneira muito firme e rápida, assim, que eles não iriam se arrepender de colocá-lo naquele cargo, que ele ia conseguir liderar aquelas pessoas muito bem, que ele tinha muita habilidade técnica para estar ali e que ele ia conseguir alavancar aquela empresa. Ok, isso foi a entrevista de João, que não tem um currículo muito bom. Aí foi agora para a entrevista de José. José tinha um currículo maravilhoso, não se esqueça. Então começou a entrevista. Qual que era a postura de José? Cabeça baixa, ombros caídos e sempre respondendo em sim, não, uma frase pequenininha e sempre com a voz baixa. Quase que o pessoal da RH não conseguia escutar a voz de José. Por quê? José era inseguro. Né? Ele não tinha dentro dele o quê? A autoconfiança. E ao perguntarem para ele se ele seria capaz de executar todas aquelas habilidades técnicas, de estar liderando toda aquela equipe, ele demorou para responder e quando respondeu com uma voz baixa, respondeu sim. Ok. Foram feitas as duas entrevistas. Agora pensem com qual dos candidatos a empresa ficou. Qual deles ela escolheu? João, que era super seguro de si, ou José, que era completamente inseguro? É claro que foi João. Por quê? Porque João se portou de uma maneira autoconfiante, respondendo sempre muito determinado. Ele tinha aquela autoimagem de pessoa segura, de pessoa determinada, de pessoa capaz, ou seja, através do comportamento dele e da maneira como ele se sente que é uma pessoa segura e capaz, ele vibrou de uma certa maneira que ele atraiu essa vaga para ele. Diferente de José. José, ele é tão inseguro, a autoimagem que ele tem dele é de uma pessoa insegura, que ele se comportou exatamente com os sentimentos que ele tem de uma pessoa insegura. Cabeça baixa, ombros caídos, respondendo sempre baixo, perguntas curtas. Então o RH conseguiu perceber isso, que José, infelizmente, ele se comportou da maneira que ele pensa sobre ele. Ele vibrou também nesse sentido, então ele não atraiu aquele emprego para ele. Então conseguem perceber como a autoconfiança, você confiar em você, faz com que você alcance os seus desejos, os seus objetivos. O contrário de autoconfiança é insegurança, também faz com que você se distancie cada vez mais dos seus objetivos. Então, para você conseguir treinar a habilidade da autoconfiança, você precisa ajustar 3 pilares, 3 pontos essenciais na sua vida. Se você conseguir fazer o ajuste desses 3 pontos, a autoconfiança virá para você. E agora sim, você vai conseguir ir de encontro a realizar todas as suas vontades e conquistar tudo que você quer, que é a autoimagem, a autoestima e a eficácia. Então vamos lá. Autoimagem. A autoimagem é a maneira como você se vê. Então é a maneira como você se enxerga. E a sua autoimagem, que é tudo
aquilo que você acredita, todas as crenças que você tem sobre você, ela veio, né, ficar ali no seu subconsciente por todas as experiências, as vivências que você teve na sua infância que foram reafirmadas ao longo da sua vida. Então, se você passou lá atrás, você um dia foi mal na prova, você tirou lá um 0 talvez, e você interpretou aquilo de uma maneira que te gerou um sentimento de insegurança, de incapacidade, você interpretou aquilo dessa forma e incorporou em você, hoje isso faz parte da sua autoimagem. Então, essa autoimagem, ela te atrapalha nos dias de hoje. Então, hoje, você, quando olha para você, você se vê assim, como uma pessoa insegura, porque todas aquelas interpretações de todas aquelas experiências te trouxeram essa autoimagem. Então, o que você precisa fazer? Ressignificar esses eventos, ressignificar essa sua autoimagem. O que é ressignificar? É reprogramar. Se hoje você se vê como uma pessoa insegura, você precisa reprogramar para uma pessoa autoconfiante. Você vai começar a se imaginar como uma pessoa confiante. Você vai começar a se imaginar em situações em que você está se comportando de uma maneira confiante, até que aquilo se incorpore de verdade na sua autoimagem e ocorra de fato a reprogramação da crença da insegurança. Você se torne autoconfiante. E a autoestima? A autoestima também está muito aliada com a autoconfiança. O que é autoestima? É você se estimar, é você se admirar. Agora, se você olha para você e fica ali procurando suas virtudes e suas qualidades e não encontra nada, fala, virtude, qualidade, eu não, eu só tenho defeito. Nossa, eu sou lento, burro, lerdo, não tenho capacidade de nada, nunca alcanço objetivo nenhum, sou incapaz, sou insuficiente e todos os defeitos possíveis. Você é uma pessoa que se autocritica demais. Como que você vai se admirar? Como que você vai conseguir se estimar e se admirar se você só vê defeitos, se você não consegue pontuar uma virtude, uma qualidade, que eu sei que você tem inúmeras, só que você não consegue ver, porque você está, né, como se fosse com uma venda nos seus olhos por causa da autoimagem que você tem sobre você, que, como eu falei anteriormente, que é todas as experiências que você teve e que ao longo da vida elas foram sempre reafirmando todos os seus defeitos. Então, o que você precisa fazer? Começar a modificar, parar de se criticar. Então, se hoje você se xinga de burro, de lerdo, de lento, e todos os outros defeitos, não faz isso mais. Começa a se tratar de uma maneira diferente. Começa a olhar e procurar suas virtudes. Você tem, poxa, eu sou inteligente. Poxa, tudo que eu começo eu termino. Poxa, eu sou uma pessoa muito honesta. Eu sou uma pessoa que tem muito amor pelas pessoas, eu ajudo muitas pessoas. Eu sou uma pessoa muito responsável, eu sou uma pessoa muito paciente. Começa a pontuar as suas virtudes. Por quê? Quando você começa a fazer isso e pensar nas suas virtudes, os seus sentimentos em relação a você, eles começam a mudar, o seu comportamento também começa a mudar. Então você passa a ter mais o que? Segurança, autoconfiança de quem você é. Ao contrário do que se você ficar colocando só defeitos, defeitos, defeitos. Se eu só tenho defeitos, eu me sinto dessa forma, incapaz, sem valor, não merecedor, eu me comporto dessa forma. Se eu me comporto dessa forma, eu acabo não tendo resultado nenhum. E esses resultados, essa falta de resultados reafirma cada vez mais a minha falta de autoestima, porque se eu não alcanço nada, eu não tenho resultado nenhum, como é que eu vou me estimar? Como é que eu vou me admirar? Entende que você tem que começar a parar de se criticar e pontuar as suas virtudes para você começar a senti-las e se comportar como tal. E a terceira agora é a eficácia. O que é a eficácia? É a capacidade de atingir os seus objetivos, é a capacidade de pegar, fazer e acontecer. Então, se você é aquela pessoa que tem a crença da incapacidade, você não se acha capaz de nada. Você é chamado para trabalhar numa empresa X muito legal,
não aceita porque não se sente capaz de estar ali dentro daquela empresa. Então você tem a crença de incapacidade. E quanto mais você reafirma essa crença em você, mais ela se torna forte e mais situações para reafirmar a incapacidade vão acontecendo. Então o que você tem que fazer? Mesmo que você esteja com um sentimento de medo, nossa, mas eu não sou capaz, eu não vou conseguir, você precisa mudar isso, você precisa ir, você precisa mudar esse comportamento e fazer. Por quê? Quando você fizer e conseguir e acontecer e ser eficaz, você, opa, eu consigo. Se eu consigo, eu sou capaz. Então você começa a mudar os pensamentos que você tem a seu respeito, de antes, que antes eram de incapacidade, para uma pessoa com capacidade. Olha como que vai se modificando e você vai se tornando uma pessoa cada vez mais autoconfiante. Então, para você se tornar autoconfiante, você precisa passar por esses 3 segmentos que eu trouxe, por esses 3 passos: a sua autoimagem, a sua autoestima e a sua eficácia. E ver se você precisar ajustar as 3, ou uma das 3, ou 2 delas, porque fazendo esse ajuste você vai conseguir chegar na autoconfiança necessária para aí sim atingir os seus objetivos, porque a confiança é uma virtude necessária para você conseguir qualquer coisa dentro da sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, me sigam nas minhas redes sociais, deixe um curtir, deixa comentário e também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Beijo e até o próximo vídeo.